Então, se alguém percebe que aqueles que estão ali são novos, já avisa logo, olha, cuida dos seus garotos, porque o tráfico aqui é muito pesado. Vocês não estão envolvidos, vocês são forasteiros aqui, mas se vocês não tiverem cuidado, vocês vão se envolver. São Pedro está dizendo, eu vos chamo a atenção, como pessoas que vêm de fora, como pessoas que não estão envolvidas nisso, como pessoas que estão debaixo da atenção de todos. Afastai-vos das paixões carnais. Afastai-vos destas paixões. Às vezes a gente interpreta a paixão só pelo lado positivo, não é? Que é a paixão de você gostar de alguém. E de gostar de alguém de forma intensa, até mesmo violenta, né? Um sentimento violento dentro do coração. Só que a paixão não é só a atração que se sente pela pessoa do sexo oposto. A paixão, ela é um sentimento ou uma emoção levada a um grau de intensidade muito alto, ao ponto que fica além da sobriedade, além da lucidez da pessoa. A pessoa fica tão tomada de um sentimento que ela perde a razão. A paixão, ela é uma inclinação afetiva e sensual muito, muito intensa. E ela é um afeto que domina a pessoa. É um afeto que domina e cega até, podendo inclusive levar a pessoa a uma obsessão. Por isso nós temos que ter cuidado com esses sentimentos descontrolados que existem dentro de nós. E São Pedro, ele diz para nós, como palavra de Deus, que é: afastai-vos destes sentimentos, porque esses sentimentos são inimigos vossos. Esses sentimentos descontrolados, estas paixões, fazem guerra a você mesmo. A quem que a sua paixão prejudica? Sua paixão prejudica a você. Você já viu como uma pessoa apaixonada comete insensatez? Como a pessoa perde o equilíbrio, como ela comete disparates? Às vezes a pessoa, por causa de uma paixão, dá vexames que ela nunca deu na vida. Às vezes a pessoa animada por uma paixão, não é? Chega à loucura. A loucura mesmo. De ser internado, tratado com medicamentos pesados e de nunca mais recobrar a razão. Você já percebeu quantos crimes passionais acontecem? O que é um crime passional? Não é só o crime de que a pessoa ama a outra, é apaixonada por ela ou por ele, e ele não quis ficar com ela, então por isso ele pega uma arma, vai lá, mata, sequestra. Não é isso não. A paixão, o crime passional, é aquele que acontece debaixo de uma emoção muito forte. A pessoa entra em casa e flagra um adultério, comete uma loucura. Foi um crime passional. A pessoa tem uma perda financeira muito grande. Perdeu tudo. Mesmo que legalmente não se qualifique assim, se ela faz o mal contra ela mesma no momento de desespero, tomada de uma forte emoção, é um crime também passional. Mesmo que na lei não conste desta forma. Mas a motivação é uma paixão que ela tem. É um sentimento intenso, alucinante. Por isso, nós que somos de Cristo, não podemos perder o domínio sobre os nossos sentimentos. E precisamos nos afastar destas coisas que nos fazem perder o controle. Tem uma coisa que faz você perder o controle? Afaste-se dela. Porque enquanto você estiver perto dela, ela vai guerrear contra você. Vai guerrear contra a sua vontade. Vai arrastar você ao erro. E o prazer do erro passa. Porque uma das grandes motivações que nós temos para cometer um erro é o prazer que ele nos traz. Mas o prazer do erro, ele é passageiro e passa muito rápido.
E logo depois vem o arrependimento. E depois ainda se instala no coração da pessoa a amargura. Porque o prazer do erro passa, o arrependimento recai sobre a pessoa e deixa sobre ela um rastro terrível de amargura. Há muita gente que vive angustiada porque coloca a tentação diante de si própria. A pessoa sabe que não pode, mas insiste em cometer o mesmo erro todas as vezes. Isso acontece quando a gente começa a cultivar sentimentos que nós não deveríamos. Sentimento por uma pessoa que nunca vai poder pertencer a nós. A pessoa já tem uma família, a pessoa já tem um compromisso, um vínculo. Cultivar isso dentro do coração é se odiar, é fazer guerra a si mesmo. Por que que você vai nutrir um amor, uma paixão por uma pessoa que não pode ser sua? Isso é se desgostar. Por que que nós vamos nutrir dentro do nosso coração a cobiça por uma coisa que a gente só vai conseguir por meios ilícitos? Isso é muito triste. Aí a pessoa fica angustiada porque ela quer, mas não pode. Em vez de afastar aquilo do caminho dela, ela mantém sempre diante dos seus olhos o objeto da sua cobiça. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando: olha, tenho muitas dificuldades na minha vida afetiva, tenho muitas dificuldades na minha vida sexual. Mas a pessoa não controla o que assiste. Assiste qualquer coisa. Tem assim um sentimento aflorado, não é? Tá vivendo um período de carência. Tá de verdade com sentimentos à flor da pele. E fica assistindo certas coisas que só aguçam isso. Só levantam dentro dela, só dão forças a esse sentimento. Só põem diante dos olhos dela aquilo que ela não tem. Vai ouvir aquelas músicas que provocam uma tristeza interior, uma melancolia. Não é? Aquelas benditas daquelas músicas que a gente chama tantas vezes de música de dor de cotovelo. Se a pessoa já não está bem, ela ainda vai escutar esse tipo de coisa. Aonde que ela quer chegar? Quer ficar angustiada? Só pode. Está fazendo guerra a si mesma. Por quê? Está dando forças a uma paixão que ela deveria lutar para vencer. E a melhor maneira era se afastando dela. Quantas pessoas que dizem: olha, eu estou lutando porque eu quero viver uma vida de castidade. Mas você não filtra o que você vê na TV. Você não se livra daquelas revistas, daquelas coisas que você tem. Como que você vai se firmar se você coloca diante de si próprio a tentação para te tentar? A pessoa resolve que quer ser honesta, que quer ser fiel, mas continua mantendo amizades perigosas, amizades inconvenientes, tem familiaridades indiscretas com as mulheres, com os homens. Olha, ou vai cair, ou vai ficar triste. Porque vai ter sempre diante de si uma possibilidade de queda, um arrasto, uma atração para uma coisa à qual ela deve resistir. Não conseguem abrir mão, não conseguem se desapegar de coisas que sabem que não podem ter. E ficam cultivando no seu coração lembranças, desejos, fantasias, e por isso vivem irritadas, angustiadas, e o seu coração nunca está em paz. A palavra de Deus quer que você tenha a paz na sua vida. Deus quer que você tenha paz no seu coração. E a paz a gente encontra afastando o coração daquilo que é mal. Você quer ter paz? Afaste o seu coração, afaste os seus afetos, afaste o seu querer daquilo que é mal. Paz é dom de Deus, mas é dom de Deus que repousa em uma consciência tranquila. E aquilo que a pessoa vive dentro dela se manifesta nas suas atitudes, você sabia? Há uma máxima que diz que o agir segue o ser, que aquilo que a pessoa é se manifesta na vida dela. Nós precisamos ter um comportamento bom para manifestar o bem que há dentro de nós. Uma consciência tranquila, um coração em paz, derrama paz. O que a pessoa é por dentro
é o que se mostra fora. Se a pessoa ela é rude, se a pessoa cultiva dentro de si a maldade, a malícia, mais cedo ou mais tarde isso se manifesta. Mesmo que ela tente disfarçar, é o que está dentro dela. A gente transborda o que a gente tem dentro. São Pedro diz assim, que nós devemos ter um bom comportamento perante todos, mas especialmente perante as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu e você somos chamados por Deus, no exercício dessa nossa liberdade, para alimentar a paz do nosso coração, a vivermos conforme o que o Espírito Santo tem feito dentro de nós. Mas para que nós vivamos assim, nós precisamos alimentar essa vida interior dentro de nós. E uma vez que a gente tem essa vida interior, nós precisamos levá-la àqueles que também necessitam dela. Como? Só tem um jeito, pelo nosso testemunho. Nós devemos ter um comportamento bom perante todas as pessoas, mas de uma maneira especial para aqueles que ainda não acreditam em Jesus Cristo. Para a gente não escandalizar essas pessoas e não afastá-las da verdade. Na sua casa, a pessoa que mais tem que ter o teu apreço, mais tem que ter o teu carinho, é aquela que menos acredita e que mais está afastada de Deus. E se você precisa ter uma boa atitude, um bom comportamento, como diz aqui São Pedro, versículo 12, um bom procedimento em meio a todos, principalmente diante daqueles que não acreditam em Jesus. Porque daí, mesmo que esta pessoa calunie você, mesmo que esta pessoa diga mentiras a seu respeito, as suas obras testemunharão em seu favor. Aquilo que a gente faz vai dar testemunho do que nós acreditamos, do que está dentro de nós, não é? Versículo 13. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é precisamente esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Nós colaboramos com todos aqueles que querem estabelecer a ordem. Porque o Espírito Santo, ele não é um espírito de desordem. O Espírito Santo, ele produz o bom procedimento. Um homem espiritual, um homem unido a Deus, ele é uma pessoa que age bem. E se isso é verdade, nós que somos cristãos colaboramos inclusive com quem não é cristão, se o objetivo é fazer o bem. Por isso nós honramos as autoridades que estão acima de nós, porque uma autoridade estabelecida, ela tem em vista uma meta. A meta é desenraizar o mal, estabelecer o bem. É estabelecer o bem e arrancar o mal do coração da sociedade e de todas as organizações, das nossas formas de vida. Se isso é verdade, nós nos sujeitamos, nós colaboramos, porque a nossa meta é a mesma. E apesar de nos sujeitar a uma autoridade humana, nós fazemos isso como que a Deus. Nós fazemos isso por amor ao Senhor. E é fazendo o bem, diz a Sagrada Escritura, que nós calamos a ignorância dos insensatos. É duro quando a gente ouve uma pessoa achar que conhece aquilo que ela não conhece. A pessoa vir dar uma aula para a gente a respeito do que ela não tem a menor ideia. Como é duro na hora de você tomar uma decisão, você ficar ouvindo uma pessoa ignorante dizendo coisas a respeito. Pior ainda, é você perceber que tem gente que dá ouvidos a essa pessoa. É difícil, estômago dá um nó, coração fica aqui na garganta. E a vontade que a gente tem é de responder, é de brigar, é de discutir, é de provar que a pessoa está errada. Mas não faz muito efeito.